Te convido sem demora a abrir a sua Bíblia então, no Salmo de número 37. Um Salmo de Davi. Salmo de número 37. E pretendo então hoje encerrar aqui o nosso tema sobre família. As mensagens que nós direcionamos neste mês de maio, às nossas famílias, ao cuidado de Deus com as nossas famílias. E eu quero, então, meditando neste salmo, nós vamos meditar aqui na vida de Davi. Um homem que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve uma família escolhida para que uma linhagem saísse dele, para que viesse o nosso Salvador. E nós vamos então meditar neste salmo. O salmo é um pouquinho extenso, então vou pedir para você acompanhar comigo. Vou fazer a leitura de todo o salmo, depois nós vamos aplicando aqui aquilo que este salmo tem para as nossas vidas, para as nossas casas, para o nosso coração. Salmo de número 37, vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Leiamos a palavra do Senhor que diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os seus inimigos e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, você pode ler esse verso comigo, verso 25, todos juntos? Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada.
Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração dele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro no Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Glória a Deus. Podia ir embora, né, irmãos? Podia encerrar, dar a benção. Mas nós vamos orar. Pedir ao Senhor para falar conosco, em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor que fale contigo nessa noite. Peça ao Senhor que a palavra dele possa penetrar na sua vida, para a sua salvação, transformação, crescimento, desenvolvimento e amadurecimento, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, palavra do Senhor que é poderosa e suficiente. Fala agora ao nosso coração por meio da aplicação dessa palavra. Que nós possamos compreendê-la e trazer a luz, ó Deus, do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, este é um salmo de Davi. E quando nós olhamos para Davi, talvez Davi não fosse aquele homem que nós pudéssemos olhar e pensar assim: essa é a família perfeita, este é o exemplo de família que nós temos na Bíblia, é o melhor de todos. Eu acredito que essa não seria a nossa escolha. Se nós fôssemos falar de um exemplo de família, talvez Davi não seria aquele que nós exaltaríamos. Por quê? Porque Davi, ele teve muitas lutas, na verdade, né? Ele teve muitas dificuldades. Davi, ele não teve uma família perfeita, muito pelo contrário. Davi, ele começa a sua formação familiar ao ser confrontado por causa de um pecado que ele cometeu. Ele começa ali com um adultério, e este adultério é confrontado pelo profeta. O profeta então chega para Davi, e Davi então confessa o seu pecado. Aquela criança, fruto daquele pecado cometido com Batseba, ela morre, mas aquela mulher é a mulher que vai dar a descendência de Jesus, porque dela vem Salomão. Dela vem aquele que vai dar a linhagem do Filho de Deus. Então, se você observar a vida de Davi, a vida familiar de Davi, ela não foi uma vida assim, olha, ele começou certinho, deu tudo certinho, porque a gente tem mania de achar que tudo tem que ser muito certinho, e que se não for certinho, nada vai dar certo. Mas nós temos um Deus que é misericordioso. Amém, irmão? Porque o que acontece com Davi? Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é um homem confesso. Davi é um homem arrependido. Então a sua família já começa ali no meio de um tumulto. Esta família da linhagem, esta família que virá o rei Jesus. Mas quando nós olhamos a história de Davi, Davi ainda teve um outro problema, porque um dos seus filhos, ele comete incesto. E ele força a sua irmã a se deitar com ele. E então um outro filho, Absalão, ele vai matar, ou mandar matar o seu irmão Amon, porque ele havia se deitado com a sua irmã. Então olha o que nós temos aqui. Um casamento que começou ali depois de um concerto com Deus, mas que não começou muito, o negócio foi meio esquisito.
Mas então Davi conserta e a coisa vai caminhando. E agora um dos seus filhos vai cometer um incesto. Logo depois o seu outro filho vai mandar matar o seu irmão. E esse mesmo Absalão é aquele que vai usurpar o trono do seu pai. E ele põe o seu pai para correr do reino. Quando Davi peca com Batseba, uma das sentenças de Deus para ele foi que aquilo que ele havia feito escondido, o seu filho Absalão ia fazer em público. Então o que acontece? Quando Davi foge de Absalão, é montado um harém ali no meio do povo, para que Absalão pudesse dormir com as concubinas de seu pai, à luz do dia, na frente de todas as pessoas, para que se cumprisse aquilo que Deus havia dito. As consequências vieram para Davi. Davi não foi um homem que foi eximido das consequências, que, não, Deus falou assim, não, você é um homem segundo o meu coração, então vou deixar você viver a sua maneira. Não, porque Deus ama, ou Deus corrige aquele que Ele ama. Se Deus ama, haverá correção. E foi assim com a vida de Davi. E Deus amava tanto Davi, que Deus nunca deixou Davi nos seus pecados. Deus nunca deixou que as coisas ficassem daquela maneira. Deus sempre o corrigiu, Deus sempre o tratou, Deus sempre cuidou dele, porque havia um plano. Aquela família era uma família que Deus tinha um plano. Era aquele que daria uma linhagem que seria, depois de anos, a linhagem ao qual viria Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas logo no final da sua vida ainda, Davi comete mais um erro, porque ele tem um outro filho, que ainda quer tomar o seu reino, porque Davi estava velho, e ele não havia definido quem seria então o seu sucessor. Mas Batseba, a mãe de Absalão, a mãe de Salomão, oh maravilha, a mãe de Salomão vai lá e diz a ele, porque o Senhor havia dito, o Senhor havia prometido, que Salomão seria aquele que seria o sucessor de Davi. Então pensa comigo, irmãos, a família de Davi não foi uma família perfeita. A família de Davi foi uma família que enfrentou muitos problemas. Mas ainda assim, a família de Davi foi a família escolhida por Deus. A família de Davi foi uma família abençoada por Deus. Davi foi homem de guerras. Davi foi um homem que, antes mesmo de ser rei, sofreu na mão do seu próprio rei, Saul. E quando nós olhamos para esse texto, se você observar o verso 25, que pedi para você ler junto comigo, você vai perceber que Davi, ele já estava velho. Davi já estava, talvez aí no findar da sua vida. E ele vai declarar, ele fala assim, olha, eu fui moço, hoje sou velho. Essa declaração fala muito para este salmo, porque saber que ele já estava nos seus dias finais, saber que ele já tinha vivido muitas coisas, faz a gente compreender este salmo, e o cuidado do Senhor para a família de Davi, com a vida de Davi, com aquele que é justo e foi escolhido pelo Senhor. Davi já havia vivido muitas coisas. Se você observar na história de Davi, ele foi ungido rei, mas quando o profeta foi ungir Davi, ele chega na casa de seus pais, ou na casa de seu pai, e os seus irmãos todos são avaliados, e o Senhor fala assim, olha, não é ele, não são esses aí não. Então o profeta manda chamar, você não tem mais nenhum filho? Tem um menininho lá no campo, está cuidando das ovelhas, mas aquele lá, tadinho, aquele lá não dá nada não, aquele lá é o mais novo, que está cuidando de ovelha, que não vai para a guerra, aquilo lá não serve muito não. O profeta fala o quê, irmão? Chama ele, chama esse menino aí. Ele já começa por aí. E aí ele vem, e o Senhor fala assim, é esse aí. E então ele é ungido rei. Mas olha como que essa trajetória acontece. Saul era o rei. E para que Davi pudesse assumir então um reinado, precisava de uma sucessão. E como é que Davi ia fazer uma sucessão se Davi não era filho do rei? Aí Deus coloca então uma guerra. E então aparece o gigante chamado, qual é o nome do gigante? Golias. As crianças estão afiadas, hein? Isso aí. O Golias chega. E qual que é a promessa de Saul? Aquele que matasse Golias ia fazer o quê? Ia casar com a filha dele.
ele daria a filha. Então Davi mata o gigante, e Davi ganha agora o direito de ser rei. Ele agora entra na linhagem do rei. Então a sua trajetória começa, mas este rei Saul o perseguiu por várias vezes. Este rei, ele foi impiedoso com Davi. Este rei foi um rei ímpio, mau, e Davi, ele pôde olhar para essa história, e agora no final da sua vida, ele pode dizer assim: olha, eu conheci muitos ímpios, eu conheci pessoas malignas, más, que tiram a espada para matar o que é fraco. E Davi então ele começa a descrever quem são estes homens maus. E aí eu fiz aqui alguns blocos. Davi ele descreve os homens maus, e Davi descreve os justos. Ele vai descrever também os justos. Então olhe comigo, quem que Davi vai dizer aqui? Olha, quem são esses ímpios? Quem são estes homens maus? A partir do verso 12, do verso 12 ao verso 15. Você pode ler comigo? O texto vai dizer assim: trama o ímpio contra o justo. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos lá? Verso 12 do capítulo 37. O texto diz: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê os ímpios arrancam a espada e o distende o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o caminho. A sua espada, porém, e os seus arcos serão despedaçados. Davi ele está olhando para a sua história e está dizendo assim: eu conheço o ímpio, eu sei quem ele é. Ele é aquele que puxa a espada para o fraco. Quando nós olhamos para Saul, você vai perceber quantas vezes Davi fugindo de Saul, e Davi teve oportunidades de matar Saul. E Davi, ele sai e ele diz em um momento: ó rei, o que foi que esse pobre servo fez? Davi fala assim: quem sou eu diante do Senhor, meu rei? E Saul, por 2 vezes, ele chora, e ele lamenta, e ele tem aquele momento de remorso por estar atacando Davi. Davi vai dizer assim: quem sou eu, rei? Eu não sou ninguém, por que o Senhor me persegue? Davi está mostrando aqui que ele conhecia o ímpio, que ele sabia quem era o ímpio, ele já tinha passado por isso. Mas olhe comigo também o verso 35 e o verso 36. O texto vai dizer assim: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro no Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Saul foi um grande rei. Saul também teve muitas conquistas. Mas Saul fez algo contra o Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor. Saul foi aquele homem que o Senhor havia dado para ele o reino. Mas Saul preferiu oferecer sacrifícios que não era da sua competência. E o fim de Saul foi um fim terrível, de morte. O seu reino não foi levado à frente. E sabe o que é pior? A sua descendência também não. O Senhor aniquilou a descendência do ímpio. Saul foi aniquilado com seus filhos e toda a sua geração. Nada sobrou. Porque aquele homem havia perdido o seu relacionamento com Deus. Então Davi ele vai olhar para a sua casa, ele vai olhar para a sua família, e ele vai dizer assim: olha, eu conheço a família do ímpio. Eu já vi o ímpio, mas eu também conheço o justo. Eu sei quem é o justo. O justo ele é desse jeito, ó. Vamos ler comigo então, verso 23 ao verso 26. O texto diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho, se cair, porque o Senhor, fui moço, porém,
é sempre compassivo e empresta. A sua descendência será uma bênção. Irmãos, olha que declaração. Nós estamos falando de um homem que, por mais imperfeito que seja, andou nos caminhos do Senhor, foi um homem fiel ao Senhor, confesso, arrependido, e por mais que a sua família não fosse perfeita, ele viu a sua geração sendo próspera, porque a sua geração estava sendo preservada. É a geração do justo. Por isso Davi, ele faz essa declaração: olha, eu era moço, agora sou velho, e eu não vi, e eu tenho dito, irmãos, que eu também, esse pastor que vos fala, eu só tenho 42 anos, desde que eu nasci até aqui, o que eu me lembro por gente, eu nunca vi o justo desamparado, e eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão, e eu tenho experimentado isso dia após dia. Você também tem? É uma verdade que nós vivemos. E Davi, ele faz essa declaração: olha, eu também conheço o justo. Eu também sei quem é o justo. O justo é aquele que está guardado pelo Senhor. O justo é aquele que está protegido pelo Senhor. Aí olha comigo, verso 30 ao verso 33. Vamos ler todos juntos? O texto diz: a boca do justo, a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. O perverso espreita ao justo, irmãos, olha que palavra preciosa. Ele vai descrever o justo como aquele que a sua boca está cheia de sabedoria. Ele vai descrever o justo como aquele que a sua língua é cheia de justiça. Ele vai descrever o justo como aquele que tem no seu coração a lei do Senhor, a lei do seu Deus. É extraordinário quando Davi é confrontado de seu pecado com Batseba. Davi então, ele vai compor um salmo e ele vai dizer: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, adoeceram, eu fiquei mal. Sabe por quê? Porque ele era um homem justo, que tinha no seu coração a lei de Deus. E enquanto ele não colocou essa lei em prática, enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não buscou o Senhor, ele estava doente. O justo não consegue, irmãos. Aquele que o Senhor chamou, aquele que tem a lei do Senhor, aquele que tem no seu coração a palavra do Senhor, ele não consegue viver no pecado. Ele não consegue viver na maldade. E o Senhor, o próprio Deus, não o deixa na maldade. Porque se nós formos pensar em Davi, ele passou um tempo escondendo o seu pecado com Batseba. Davi, falamos isso na classe hoje de famílias, estudamos esse caso hoje. Davi, ele tentou encobrir os seus pecados. Ele manda chamar Urias, esposo de Batseba, para que ele pudesse então se deitar com a sua mulher, porque ela já estava grávida de Davi, e ele queria encobrir aquele pecado. Mas nós, quando olhamos a história, vemos que Urias, que não era o rei, ele foi mais íntegro do que o rei naquele momento. Porque ele disse assim: olha, a arca da aliança está lá. Os soldados estão lá. O exército está no campo de batalha. Eu vou deitar com a minha mulher? De jeito nenhum. E ele não atende à solicitação do rei, porque a arca do Senhor era mais importante para ele. A presença do Senhor estava lá no campo de batalha. E Davi então é confrontado. Quando Natã chega e diz: olha, contar uma historinha para o senhor rei. Tem um rapaz, um senhor que tem uma ovelhinha, e aí tem um outro que tem muitas ovelhas, e falou: vou sacrificar uma ovelha, e pegou aquele que só tinha uma, e sacrificou a daquele que só tinha uma. O rei ficou indignado, e o rei falou assim: a sentença é de morte para ele. Natã vira e fala assim: és tu, rei, é o Senhor, meu rei. E Davi naquele momento ele confessa:
não foi num primeiro instante, mas ele se arrepende, ele reconhece e ele paga o preço. Porque Davi, ele tinha no seu coração a lei de Deus. Ele tinha no seu coração algo que o guiava. Nós estamos diante aqui do justo e do ímpio. A família de Davi viu a injustiça. A família de Davi também experimentou a justiça de Deus, a preservação de Deus. Então Davi, o que ele vai fazer? Ele agora, os versos que eu vou ler com vocês, eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Davi agora vai em alguns versos fazer comparações. Então primeiro ele descreveu o ímpio, depois ele descreveu o justo. Mas agora ele vai fazer algumas comparações. Aquilo que o justo recebe e aquilo que o ímpio recebe. Então ele começa aqui no verso 9, acompanhe comigo. Ele vai dizer assim, olha, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, o que vai acontecer? Possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas o que vai acontecer com os mansos? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Davi, ele começa a descrever a diferença, o que há de acontecer com o ímpio e o que há de acontecer com o justo. Depois de ter visto em toda a sua trajetória, tanto o justo como o ímpio, de ter vivido a sua vida guardado pelo Senhor como justo, ele começa a mostrar a diferença. E nestes versos nós vamos observar aqui, e aí eu quero trazer isso aqui para duas vertentes aqui, porque Davi, ele não está falando somente de uma paz, de uma terra possuída como uma terra física, mas ele está falando tanto daquele que vai possuir a terra, que vai conseguir viver em paz nessa terra, mas muito mais a terra que nos aguarda na eternidade. Davi está falando de uma justiça que será feita quando o ímpio for condenado e for lançado no inferno de fogo ardente, e o justo será levado para a cidade celestial. Davi começa a fazer uma comparação, onde ele mostra que há o castigo eterno para o ímpio e há a salvação eterna para o justo. E ele vai continuar declarando, verso 16, acompanhe comigo. Ele diz assim, olha, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. E é interessante ele falar de muitos, né? Ele não fala de todos, porque nem todos os ímpios têm abundância. Mas é interessante ele dizer que tem ímpios que têm abundância. E ele vai dizer que vale o pouco do justo. Se é um justo que tem pouco, ele fala assim, vale muito mais. É uma comparação que ele está fazendo aqui. Aí ele continua dizendo assim, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor faz o quê? Sustém. Davi está mostrando para nós que não importa a nossa condição financeira. Davi está mostrando para nós que não importa a condição financeira do ímpio. Irmãos, nem todo cristão, nem todo servo de Deus vai viver em abundância de valores, de terras, de posses nesta vida, nem todos. Isso não é pecado. O Senhor sabe a quem dá as coisas. O Senhor sabe aquilo que Ele pode colocar na sua mão. O Senhor sabe que se Ele colocar mais do que você tem, é perigoso você negar o Senhor. O Senhor sabe, Ele conhece você. Por isso nós vamos ver aqui como que o justo ele tem prazer no Senhor. E daqui a pouco eu vou falar sobre algumas lições que nós vamos praticar aqui. Então ele continua dizendo, verso 18, olha comigo, ele continua fazendo essa comparação, o ímpio e o justo. E ele vai dizer assim, olha, o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá quando? Para sempre. Davi está falando aqui, porque ele sabe, ele está experimentando, a sua família, ela tem uma linhagem que dará ali a vinda de Jesus Cristo. Eles vêm de uma linhagem prometida por Deus, porque agora vem de Abraão, uma promessa feita a Abraão, chega a Davi, vai chegar a José, vai chegar a Jesus e vai chegar na gente. É abundância de vida. O Salmo 128 vai ver os filhos dos seus filhos, a paz sobre Israel, é longevidade. Essa é a vida do justo.
Verso 19, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome, o que vai acontecer? Se fartarão. Você é justo, vou só chamar a sua atenção aqui. Já ficou com medo de faltar alguma coisa no mercado? Você já foi para o posto de gasolina quando falaram que ia aumentar a gasolina? Você já enfrentou fila no posto de gasolina? Faz isso não, irmão. Faz isso não. Dá um conselho para você. Se amanhã eles falarem assim, a gasolina vai para R$10 amanhã, fica tranquilo, meu irmão. O Deus que colocou gasolina no seu carro até hoje, vai colocar com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com R$20. Você crê nisso, meu irmão? Quem é que nos sustenta? É o Senhor. Tá bom? Então eu espero que se houver um aumento de gasolina, você não corra para o posto não, por favor. Tá bom? Tá joia? Principalmente depois de hoje. Porque você sabe que você tem um Deus que cuida da sua casa, que cuida da sua família, e você não vai ficar desamparado. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos lá, vamos caminhar. Os ímpios, no entanto, eles vão correr para o posto de gasolina. É isso que eles vão fazer. Olha o que o texto vai dizer, verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. É aquela florzinha bonitinha que você vê no pasto. E você acha assim, nossa, que florzinha bonitinha. Aquilo ali, você não faz nada com aquilo. Do jeito que ela nasceu, ela morre. Você não tira aquilo e põe num vaso. É até bonitinho lá no pasto, mas ela morre de um dia para o outro. É isso que é viço de pastagem. Os ímpios serão assim. Eles serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Olha a diferença do ímpio e o justo, verso 21. Lê comigo, por favor. O texto diz, o ímpio, o justo. Irmãos, isso é fato. Davi está relatando a diferença e nós temos visto isso todos os dias. O ímpio é aquele que está sempre necessitado, é aquele que está sempre defraudando. O ímpio é aquele que ele não consegue lidar com a sua vida de maneira justa. Mas o justo, ele não empresta. Ah, irmãos, eu já tive tanta experiência com isso. Ah, pastor, me empresta. Empresta. Não, filho, eu tomo aqui, ó. Vai, toma, é seu, vai. Tchau. Se eu puder, está aqui. Pastor, me empresta. Não, empresta não. Você quer? Toma. Irmão, pensa num homem desprendido, né? O criado mudo está lá, né, Alício? O criado mudo, tem uma história de um criado mudo aí, irmãos, depois vocês perguntam ao Alício, ele sabe dela. Essa história é antiga. Eu estou dizendo isso aqui porque nós olhamos para esse verso e Davi está dizendo assim, olha, o justo ele não está agarrado nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida, com prazeres dessa vida, com bens dessa vida, ele não está. Verso 22, vai dizer assim, olha, aqueles a quem o Senhor abençoa, o que vai acontecer? Possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem o Senhor amaldiçoa. Simples. É simples assim. Se você recebe a bênção do Senhor, se você é justo, se você está com o Senhor, a sua família, a sua linhagem, a sua descendência, ela experimentará. É verdade, não é mentira, não é uma possibilidade, é fato. Nós que somos justos, eleitos de Deus, família de Deus, nós vivemos dessa maneira. Ele faz mais uma comparação no verso 28. Ele vai dizer assim, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será o quê, irmãos? Exterminada. E aí mais uma vez, lembrando que Davi, em uma grande questão aqui, ele está falando de vida eterna, ele está falando também daquilo que será eterno, aonde o ímpio será aniquilado para sempre e o justo receberá do Senhor a recompensa eterna. Verso 37 e 38, o texto diz, observa o homem íntegro, e atenta para o que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, posteridade, isso, obrigado meus irmãos, posteridade, ou seja, a sua descendência, a sua geração. Quanto aos transgressores, o que vai acontecer?
será destruído. A descendência dos ímpios será exterminada. Davi viu Saul, irmãos. Davi viu Saul. Davi viu o que aconteceu com aquele homem. Quando Davi está falando assim, olha, eu era moço, eu vi um rei, que tinha tudo para ser um homem extraordinário. Esse rei abandonou o Senhor. E a sua descendência foi exterminada. Mas o justo, a sua posteridade é preservada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. A sua mulher no interior da sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Este é o Salmo 128. É o que Davi experimentava e é o que você pode experimentar sendo justo. Mas eu queria dizer para você, quem então é o justo? Quem é o justo? Depois que nós já definimos aqui, quem pode então ser justo e entrar nas características que nós lemos aqui neste texto? Olhe comigo o verso 39 e o verso 40. Você pode ler comigo o verso 39 e verso 40, o texto diz: vem do Senhor, Ele é a fortaleza, o Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Quando nós olhamos essa expressão, vem do Senhor a salvação do justo, nós não podemos esquecer dessa mesa. Talvez você está aqui hoje, você está se perguntando assim, então é só eu ser bonzinho? Como é que é, pastor? Então é só eu dar ao invés de emprestar ou pedir emprestado e não pagar? Como é que funciona, pastor? Será que é só eu andar na linha, ser um homem bom na sociedade? Será que é só isso? Será que isso é questão de um caráter moral na vida pública? Será que é só isso? Quando Jesus se encontra com um jovem rico, aquele jovem diz para Jesus assim, Senhor, o que me falta, o que eu posso fazer para receber a vida eterna? Sabe o que Jesus fala para ele, irmão? Guarda os mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Aí ele fala assim, Senhor, mas tudo isso eu já faço. Ele fala assim, eu faço isso, Senhor. Jesus vira para ele e fala então, olha, você quer ser perfeito? Vende seus bens, dá aos pobres, me segue, vem e me segue. O que aconteceu com aquele jovem, irmão, vocês lembram? Ele entristeceu, porque ele tinha muitas posses. Aquele homem era um homem bom, gente. Aquele homem era um homem bom. Mas ele não quis negar a si mesmo. Ele preferiu continuar na sua vida, na sua integridade física, mas ele não quis seguir a Jesus, porque seguir a Jesus foi requerido dele um preço. O preço foi alto. Jesus podia ter falado para ele assim, vamos ser um dizimista fiel, tá bom, vamos, né? Se você frequentar os cultos direitinho, está tudo certo. Jesus pegou pesado com ele, né, irmão? Talvez a gente olhe assim e fale, Jesus pegou pesado com esse menino. Irmãos, Jesus conhece o seu coração. Jesus conhecia o coração daquele moço. E ele sabia que o coração dele não estava em Jesus. O coração dele estava nas suas riquezas. Quando Jesus o diz, vende. Jesus não está dizendo para que você, para que todos nós aqui, possamos vender tudo que a gente tem para seguir. Não, aquele era um fato específico, onde Jesus viu o coração daquele homem, e Jesus falou assim, olha, vem e me segue, mas para você me seguir, tem uma coisa que você precisa abandonar. Pergunta para você hoje, o que você precisa abandonar? O
que você precisa deixar para experimentar uma vida de justiça? O que você precisa abandonar para experimentar os cuidados do Senhor na vida do justo e você ser um justo? A salvação, ela vem do Senhor. Foi Ele quem nos salvou. É Ele quem cuida de nós. Então você, para dizer assim, olha, eu faço parte, eu sou justo. Você só pode declarar isso se você foi alguém que o Senhor arrebatou para Ele. Se você foi alguém que o sangue dele já limpou o seu coração, já limpou as suas vestes, e você hoje vive para o Senhor. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa que você faça aí fora. É isso que te torna justo e te faz viver todas essas coisas. Então agora, para finalizar, vamos pensar, e você já identificou, você faz parte dos justos, você foi alcançado por Jesus, Jesus já lavou seu coração, você é aquele que foi alcançado por esta graça, e você entende isso, e você está aí, talvez você está aí se preparando para se tornar membro dessa igreja, participar da ceia do Senhor, né? Você já está com seu coração ardente, você já faz parte desses justos. O que o Senhor quer de você? Davi começa a dar algumas instruções, e eu vou citá-las brevemente, porque você pode pegar a sua Bíblia e marcar aí, porque elas estão todas aí. Elas não requerem explicações. Basta você olhar para esse texto, que Davi está falando em nome do Senhor, como você é justo, o que você deve fazer. Tem algumas coisas agora que requer de você ações práticas. Você vai sair daqui hoje e você vai ter algo para fazer. E ele começa a dizer no verso 1, não te indignes por causa do malfeitor, ou dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Em primeiro lugar, cuidado com a indignação com o malfeitor. Cuidado para você não invejar o malfeitor. Cuidado para você não pensar assim, mas por que o fulano que é um perverso tem isso e eu não tenho? Por que Deus permitiu que o fulano, que é uma pessoa totalmente bagunçada na vida, que é declaradamente contra o Senhor, por que essa pessoa prospera e eu não? Talvez você está precisando ter na sua mente o que é prosperidade. Talvez você está confundindo prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é o sustento diário. É o justo que não mendiga o pão. Então, a primeira lição para você aqui, cuidado com a indignação. Cuidado com a inveja do homem ímpio. O homem ímpio, ele vai definhar, ele vai desaparecer. O homem ímpio vai perecer. Verso 3, ele vai dizer para nós então o quê? Confia no Senhor e faz o quê? Faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Cuidado com a mentira. Cuidado com a mentira. A mentira é a praga destruidora do homem. Satanás vira para a mulher, para Eva, lá no jardim, e ele diz para ela assim, foi assim que Deus disse? Foi bem assim que Deus disse. O engano é mentira. Satanás engana a mulher. Mas aquele que é justo, ele confia no Senhor, ele faz o bem, e ele se alimenta do que, irmãos? Verdade. Na nossa vida precisa haver verdade, porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertará. É a verdade que nos liberta. A mentira te destrói, a mentira te derrota, a mentira te leva para o inferno. Mas a verdade te liberta. Você confia no Senhor e você anda na verdade. Se alimenta da verdade, da palavra do Senhor que é a verdade. Mas o verso 4 vai dizer assim também, olha. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do seu coração. Agradar-se do Senhor era estar contente com o que o Senhor tem dado a você. Quando Ele diz que satisfará os desejos do seu coração, é porque você é tão confiante no Senhor, você está tão descansado no Senhor, você já vive na verdade, que você agora se contenta com aquilo que Ele te dá, porque o Senhor sabe do que você precisa. Vocês lembram do texto de Mateus, pregado aqui há poucas semanas?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Estas coisas vão ser acrescentadas, por quê? Porque o Senhor sabe que vocês precisam de todas elas. Vocês lembram disso? Lá no texto de Mateus, nós vimos o Senhor Jesus dizendo assim, olha, são os ímpios que procuram estas coisas. Irmãos, se você se agradar do Senhor, Ele vai fazer aquilo que você precisa, e isso deixará você satisfeito. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas decisões. As suas decisões precisam estar baseadas no Senhor e na vontade dEle. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Deixe que o Senhor te dirija. Deixe que Ele dirija os seus passos. Deixe que Ele fale para você aonde você deve ir, como você deve ir, o que você deve fazer. O Senhor é aquele que precisa dirigir a nossa vida, mas para isso você precisa entregar a sua vida para Ele, irmãos. Tem muita gente ainda querendo ser o dono da própria vida. Tem muita gente querendo fazer o que acha que deve. Tem muita gente achando que vai fazer aquilo e é aquilo mesmo e pronto, e acabou. Mas quem conduz a nossa vida é o Senhor. É Ele. Mas Ele vai continuar dizendo assim no verso 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia, porque você entregou o seu caminho a Ele. Mas agora Ele vai dar uma nova ordem no verso 7. Descansa no Senhor e faz o quê? Espera nele. Segura esse espera nele e olha lá no verso 34, porque Ele vai completar o espera nele lá no verso 34. Verso 34 Ele vai dizer, espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele fará o quê? Te exaltará, para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Espera no Senhor, meu irmão. Espera no Senhor. Por que andais ansiosos? Quanto é a vez de comer, de beber, de vestir? Os ímpios é que procuram essas coisas. Espera no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele. E agora Davi vai dizer assim, olha no verso 7, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará como? Mal. Cuidado com o que você deseja para os outros. Cuidado. Cuidado com a sua irritação, quanto ao que o ímpio está fazendo, cuidado. Cuidado. Irmãos, o ímpio perecerá. Não cabe a nós. Cuidado. Mas o salmista vai dizer para a gente no verso 27, olha aí. O que nós vamos fazer então? Nós vamos deixar a ira, nós vamos deixar a indignação, nós vamos abandonar o furor, nós vamos deixar a impaciência, mas nós vamos fazer o quê? Verso 27 o texto diz, aparta-te do mal e faze-o, e será perpétua a tua, pronto. Irmãos, fuja do mal. Mas fuja da aparência do mal. Fuja da aparência, aparentou mal, você foge. Foge do mal, faz o bem, faz o que é bom. Faz aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E eu termino então com o verso 37. A última ordem do texto para nós. Observa o homem íntegro e atenta ao que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Irmãos, talvez nós possamos pensar assim, quem que eu vou olhar? Será que eu vou olhar para o William? Será que eu vou olhar para o Roque? É o Gessílio? Será que é o Dário que eu vou olhar? É o Ezequiel? Para quem que eu vou olhar? Davi está dizendo para a gente, olha para o homem íntegro. Atenta para o homem que é reto. Talvez você está se perguntando aí, é para o pastor que eu tenho que olhar?
Será que é para o presbítero Cornélio? Será que é para o diácono Alício? O nosso olhar, ele precisa estar fixado em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o homem reto. Ele é o homem íntegro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já disse isso aqui algumas semanas atrás. Se tem alguém falho aqui, irmão, sou eu. Se você olhar para você, você vai ver quanto você é falho. Se você olhar para Davi, talvez você vá olhar para sua família, e talvez você gostaria de ter uma família perfeita. Irmãos, Davi não teve uma família perfeita, ele não teve. Mas o seu coração jamais se apartou daquele que é o autor e o consumador da sua fé. Quem salva o homem é o Senhor. Vem do Senhor a salvação do justo. Eu sei que às vezes nós pais vamos ficar preocupados com a salvação dos nossos filhos. Mas o Senhor não mandou você salvar seu filho. Ele mandou você ensinar ele. Ele mandou você pregar para ele. Ele mandou você ao acordar, ao deitar, andando pelo caminho, enquanto você faz qualquer coisa. Ele disse assim: olha, ensina o seu filho, o resto é comigo. Deixa comigo. É claro que a gente imagina um pai, que o seu filho fugiu da presença do Senhor. O que vai acontecer com o coração desse pai, irmão? Vai entristecer. Tem um exemplo na minha família que entristece a gente. Tem um irmão que está longe do caminho do Senhor, longe, mas muito longe, perverso. Nosso coração se entristece. Mas quando a palavra do Senhor diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar, quando ele for moço, ele não se desviará dele. Sabe o que isso significa? Na hora que o Senhor quiser, Ele vai pegar seu filho. Porque a graça, ela é irresistível. Ninguém pode ir contra a graça. Ninguém pode ir contra a graça. Ninguém pode aniquilar a graça. A graça é manifesta para aqueles que são dele. A salvação vem do Senhor. Aonde você tem colocado o seu olhar? Que o seu olhar hoje esteja em Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Para que você experimente toda a bondade de Deus, todo o cuidado de Deus para a sua família, para a sua casa e para a sua posteridade. Você quer orar pela sua vida, pela sua família? Você pode vir aqui à frente. Vamos ficar de pé. Você quer colocar sua família diante de Deus? Vem cá. Eu vou colocar a minha também. Hoje nós vamos ficar tudo aqui embaixo. Hoje nós vamos virar para lá. E nós vamos pedir o Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. Você vai colocar a sua família diante do Senhor. Eu vou colocar a minha. Pode vir para frente, dá um passo para frente aí, gente. Vai lá. Isso, libera a frente aí, vamos lá. Pode vir todo mundo, vem cá. Coloca a sua vida no altar do Senhor. Pode ir espalhando ali, ó, nas laterais. Pode juntar, pode chegar, pode chegar. Hoje é dia de nós colocarmos a nossa família diante do Senhor. Hoje é dia de você colocar a sua vida diante do Senhor. A sua casa diante do Senhor. Hoje é dia de você buscar do Senhor os benefícios do justo. Hoje é dia de você colocar diante do Senhor o seu coração. Hoje é dia de você colocar diante do Senhor o seu olhar e dizer para o Senhor: Senhor, o meu olhar está no Senhor, fito no Senhor, autor e consumador da minha fé. Coloque o seu coração diante dele agora, meu irmão. Deus, estamos aqui, Senhor.
toda a igreja do Senhor, povo do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Assim como Davi, Deus, eu creio que cada um aqui tem uma história. Assim como Davi, nós passamos pelas lutas, na nossa vida, na nossa casa, na trajetória. Alguns estão iniciando essa luta agora, o casamento começando, a vida começando. Outros já estão vendo os filhos dos filhos, outros já estão em outro patamar, assim como Davi. Já puderam ver muitos ímpios, já puderam ver também muitos justos. E que o nosso coração hoje, Deus, esteja focado em todas as lições que Davi nos instrui. Porque nós cremos que o Senhor nunca deixou o justo desamparado. O Senhor não deixa, Pai, que nenhum de nós venha mendigar o pão. O Senhor não deixa, Senhor. E a igreja do Senhor está aqui à frente. Que o Senhor Deus aplique essa palavra em nosso coração, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, na vida dos netos daqueles que os têm, dos bisnetos, de toda a geração, de toda a posteridade. Que a marca do Senhor esteja, ó Deus, cravada no coração das nossas gerações, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Consagro ao Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, sobre a família do Senhor aqui presente, espalhada pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.